Bom dia! Seja bem-vindo ao Papo em Dia. Hoje aí falando sobre notícias do Brasil, do mundo, com muito carinho, acolhendo você que está em casa. Quero agradecer a toda a direção do programa, mandar um beijo para a Gi, querida, para o Fátio, para o Décio, para todos vocês que estão aí em quarentena, mas nós estamos juntos. A gente não está de mãos dadas, estamos unidos pelo coração e pela fé. Então, muito cuidado aí, continue cuidando da saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre coronavírus. Eu estou há 5 anos na televisão falando sobre saúde e uma das coisas que eu mais chamo a atenção das pessoas é sempre falar sobre a importância da informação, a importância da conscientização. E as pessoas, quando elas têm informações de médicos, informações que são dadas com responsabilidade, que é o que a gente procura fazer em todos os programas, elas conseguem ter melhor qualidade de vida. E hoje a gente se vê numa situação onde a prevenção é realmente o foco e que está fazendo essa pandemia trazer consciência às pessoas e fazendo as pessoas agora adquirirem hábitos tão comuns como o de lavar as mãos, o de se higienizar, algo que é tão simples, que deve ser feito constantemente, diariamente. Hoje, essa pandemia vem trazendo essa consciência para as pessoas. E nós vamos falar no programa também, com responsabilidade, trazendo informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu convidei um especialista que está sempre aqui com a gente para nos dar mais orientações, porque eu vi que 33%, acreditem, 33% das pessoas, da população, ainda não tem todas as informações sobre o coronavírus. Então a gente sabe, a gente fala muito que, nossa, só se fala nisso na televisão. Mas acreditem, ainda é necessário dar muitas informações. As informações estão mudando o tempo todo, mas a prevenção tem um único caminho. Eu recebo o Dr. Rodrigo Santiago, médico pneumologista. Tudo bem, doutor? Olá, Duda. Seja Como vai? bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu quero até te comentar, antes de tudo, que eu tô vendo um doutor diferente aqui, né? Eu acho que as pessoas que estão em casa estão acostumadas a te ver de barba, cabelo grande. O que aconteceu, doutor? Boa tarde, gente. Bom dia ainda, né? Na verdade, nós médicos estamos aqui para trabalhar por vocês. E a gente está entrando numa guerra. A gente precisa de que vocês nos ajudem. Eu estou nessa guerra desse jeito porque eu estou em contato direto com os pacientes, né? Tantos pacientes no consultório, que a gente vai tentando fazer com que eles não precisem ir ao pronto-socorro. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Quanto no hospital, na UTI. A gente tem um andar onde eu trabalho, a gente tem um andar só de coronavírus que a gente está cuidando, a gente está estudando muito, que é uma coisa muito nova. E a gente já tem visto que a equipe da área da saúde, mesmo mais jovens, mesmo sem problemas de saúde conhecidos, tem risco de contrair a Sim, doença e até com uma certa gravidade, dependendo do caso. Sem falar que a gente acaba indo para casa, né? Eu sim. tenho minha esposa, eu tenho minhas filhas, e apesar delas estarem fora do grupo de risco, a gente quer evitar a gente quer fazer com que leve o mínimo de bicho Mínimo de possível, né? risco. E aí, quanto a, por exemplo, não quer dizer que todos vocês tenham que raspar o cabelo ou fazer a barba. Quem é da área da saúde, Sim. isso também vai de cada um, né? Mas a gente vê que na hora de usar máscara pode atrapalhar a vedação. Sabe uma coisa que eu acho Então, eu fiz. interessante, doutor? Como o senhor falou, né? Não é que todo mundo tenha que fazer isso. Mas eu acho que o Brasil, as pessoas, a humanidade está passando por um momento de tanta solidariedade que eu vi até que o Danilo Gentili, que ninguém nunca, eu pelo menos nunca ouvi sem barba, ele tirou a barba e até falando exatamente por esses cuidados. Então a gente percebe que as pessoas estão realmente se solidarizando. Gente, essa palavra é tudo. Se a gente tiver um mundo com solidariedade, a gente muda muita coisa. E é isso que a gente precisa nesse momento. Então o programa de hoje é para dizer para você que está em casa que você se sinta acolhido, que a gente vai trazer a informação para vocês do que está acontecendo, mas calma. Eu sei que às vezes a gente fica assustado, são tantas notícias, até a gente vai falar muito disso, mas eu reforço, nós estamos aqui porque é uma pena que ainda 1/3 da população do nosso país tem dúvidas sobre o coronavírus. O que é o coronavírus, doutor? Vamos lá. O coronavírus é um vírus que a gente já conhece desde a década de 60, tá? Já rodou no nosso país da família do corona. Teve algumas outras epidemias graves também na década de 60,
em 2002, tanto nos Emirados Árabes, como na Arábia Saudita, quanto na China. Porém, agora o que aconteceu? Começou lá atrás, realmente no mercado aberto de Wuhan, lá na China, e ainda não se sabe ao certo qual bicho poderia ter causado isso, mas já sabe que o vírus era hospedeiro algum bicho era hospedeiro desse vírus. E, infelizmente, as condições sanitárias de lá não eram as mais adequadas e foi passando para os humanos. Passando para os humanos, foi tendo a contaminação de gente para gente, de homem para homem, tá? E aí começou toda essa epidemia inicialmente na China e foi se alastrando e hoje a gente tem essa pandemia, isso no mundo todo. Eu acho que as pessoas ainda estão tentando entender por que pandemia, né? Porque a gente primeiro começa com um surto, depois a gente vem para uma epidemia e aí a pandemia é quando se generaliza e é algo que a gente está falando mundial. A gente tem um mapa aqui e até para falar dos números que estão acontecendo hoje, de pessoas afetadas pelo Covid, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, vamos dar uma olhada aqui. No Brasil, doutor, a gente tem os dados atualizados de 924 ativos, 34 mortos e 2 recuperados. Eu acho que a cada vez que a gente vê o número recuperado é uma conquista, é uma vitória, mas 1.924 ativos, doutor. O que são 1.924 ativos? Porque tem a pessoa que tem o vírus e tem a pessoa que ela é infectada. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Bom, agora é uma parte... Vou ter que dar muitas orientações aqui para vocês. Algumas coisas vão assustar. Eu não quero criar pânico, não é do meu feitio. Mas algumas coisas... Eu tô bem menos leve do que normalmente. Eu tô vivendo isso dia a dia, né? Mas muitas coisas são para tranquilizar, alguns para orientar, mas nada para criar pânico. Sim. O que é para orientar, tranquilizando também. Muita gente realmente vai ser contaminado, porque esse vírus tem uma transmissibilidade muito fácil. Não é à toa que a gente está com essa distância. Sim. Né? Não é à toa que a gente não está pegando nas mãos, tá? E então vai ter um grau de transmissibilidade muito alto. Então a contaminação existe, só que não todos ficam infectados, nem todos ficam doentes, com sintomas, com queixas. E mesmo os que ficam doentes, olha só, 80% o quadro é leve. Quadro leve. A gente está totalmente acostumado a ter resfriado, né? Sim. Principalmente nessa mudança do tempo que a gente está nesse período. Então, são sintomas de nariz escorrendo, né? Nariz entupido, tosse seca. Pode até dar um pouco de dor no corpo, mas você normalmente trabalharia. Se fosse um resfriado, pelo que a gente chama do rinovírus, que é o nosso principal vírus aqui no país que causa o resfriado. Porém, o rinovírus não passa tanto assim e não tem uma importância tão grande para os idosos. O coronavírus ele pode ser muito preocupante para o idoso. Então, por isso que a gente tem que deixar muito bem orientado que isso, seguindo orientações até do Ministério da Saúde, se a pessoa que realmente não pode ficar sem trabalhar, a gente está aqui, temos pessoas trabalhando, e ela está trabalhando e tem sintoma, não vai ter teste para todo mundo. Então, ela tem que ficar em casa 14 dias, em isolamento em casa. Depois a gente vai explicar direitinho como que é o isolamento, tá? Para não passar para as outras pessoas. Recuperou, 14 dias depois, volta a trabalhar. Era exatamente sobre isso que eu queria falar, doutor. A gente está falando de um vírus que, em alguns casos, a pessoa pode contrair o vírus e não ser infectada. O fato do vírus, ele, em alguns casos, dar alguns sintomas, como uma gripe, que é muito comum, como o senhor falou, o nariz escorrendo, uma tosse, um espirro, isso não faz também com que algumas pessoas achem é uma gripezinha. E talvez é por isso que a gente ainda vê que tem algumas pessoas que não se conscientizaram, porque acreditem, a gente está vivendo uma pandemia, nós temos que respeitar as autoridades, os decretos. Eu quero parabenizar o governo do estado de São Paulo, o governador, o prefeito. Eu acredito sim que estão sendo tomadas medidas, mas isso pegou todo mundo assim de surpresa. Chegou, matou e os médicos correndo riscos. Gente, não é uma gripezinha. Como o doutor falou, tem sintomas que podem ser leves, mas, doutor, eu posso ter um sintoma leve, mas eu posso transmitir para alguém que para essa pessoa vai ser letal quando a gente se fala do isolamento? É isso? Conforme a gente conversou, é exatamente isso. Como eu disse, 80% dos quadros vai ser leve. Joia. Mas por que você tem que ficar em casa, em isolamento e não continuar trabalhando? Porque o que está leve para uma pessoa, para outra pode ser trágica. Principalmente se essa outra pessoa está dentro dos grupos de risco. Quais são os grupos de risco? A gente tem que tomar muito cuidado.
as pessoas acima de 60, acima de 60 anos, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem problemas respiratórios crônicos, que é o meu dia a dia, asma, enfisema, né, o DPOC, as pessoas que têm alguma doença contra imunossupressão, doenças reumatológicas, câncer, essas pessoas têm muita chance, sim, de evoluir mal se tiverem o contato e se tiverem a infecção. Por isso que a gente tem que resguardar essas pessoas. Por isso que quando a gente fala que a gente quer que o vovozinho não fique com o netinho nesse momento, é por conta disso. Doutora, a gente está vendo imagens agora, Nova York. São imagens que deixam as pessoas preocupadas, né? Ontem eu estava vendo, inclusive, eu estou acompanhando também o tempo todo, a gente está vendo ao vivo aí as ruas vazias, lugares turísticos vazios. Isso é a pandemia, isso é o que a gente está dizendo que se torna algo mundial. E é triste, né? Também ver que um vírus como esse tem deixado as pessoas trancadas dessa forma, né? É muito triste, não tenha dúvida. E mais triste ainda é quando a gente vê idoso andando na rua desnecessariamente. Doutor, o Ministério da Saúde declarou, eu estava vendo uma notícia, que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária. O que é isso? Quando no início do quadro, a gente sempre tinha a preocupação de alguém que viajou para um lugar que era foco da epidemia. Que foi a primeira notícia, né? Exatamente, seja da China, depois da Itália, que a gente pode falar um pouco mais a seguir. Mas hoje a gente sabe que tem gente passando o coronavírus, o Covid-19, como é o nome que tem se dado, independente de ter tido contato com alguém que viajou ou independente de ter viajado. É essa transmissão comunitária. Então, já chegou a um ponto de que a transmissibilidade da doença está realmente de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Então, todo mundo é suspeito até que prove o contrário. Eu posso dizer que nós perdemos o controle da transmissão? O mundo. Sim, nós também. Antes a gente falava das pessoas que vieram da China ou pessoas que viajaram, então a gente já está falando sobre algo que perdeu o controle. Por isso, eu volto a repetir, a prevenção, o cuidado é importantíssimo. A gente vê as pessoas passando álcool gel o tempo todo, mas a gente sabe que não é só o álcool gel, né, doutor? Eu até fiz stories hoje, eu estou falando bastante sobre isso, porque eu também tive alguns sintomas a semana passada, inclusive o doutor é meu médico, e me sinto confortável em dizer isso, que, como ele disse, os meus sintomas eram leves, mas o meu marido estava em casa com hipertensão, fui para o hospital, enfim. E a primeira atitude que nós tomamos, até por eu ter contato com pessoas e ter que estar aqui falando com vocês, cumprindo a nossa missão, eu não falo que é dever, eu falo que é uma missão de trazer informação, eu me preocupei em fazer o exame, graças a Deus deu negativo. E a minha preocupação realmente era o Tarcísio e as pessoas que estão ao meu redor. A gente tem que se preocupar não só com a gente. Quando você se preocupa com a sua saúde, você também está pensando no próximo. A gente vai para aquele break rapidinho, mas eu já volto e tem mais informações para vocês. Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Eu criei uma rotina, tá? Onde eu tô fazendo atividade física, yoga, cursos online, meditando. Gente, é super importante você criar uma rotina, tá bom? Meditação, respiração. Nesse momento é importante você dominar a sua mente. Ai, Gi, como que eu faço isso? Eu nunca meditei, não sei meditar. Gente, existe diversas formas de meditar. Tá? Existe meditação transcendental, existe a meditação guiada, encontre a sua melhor maneira. Tem muita gente disponibilizando cursos online, tá bom? Então, assim, cursos de idioma, cursos de inteligência emocional, chegou a hora de você consumir coisas boas. Cuidado com fake news, cuidado em ficar só consumindo notícia ruim, que às vezes nem é verídica, entendeu? Fique com a sua família, dê muito abraços e beijinhos, relaxe, gente. Aproveita esse momento para se reconectar com você, com a sua família, entendeu? Reavaliar a sua vida. Tenham paciência, tenham fé, rotina, gente. Criem coisas boas para consumir. Vamos passar essa quarentena de uma forma mais leve e mais produtiva, tá bom? Se Deus quiser, logo mais estaremos todos juntos. Saudade imensa de vocês. Tchau!
É isso aí, Gi. Olha que ideia, hein? A meditação. Eu vejo as pessoas no Instagram perguntando, gente, o que eu faço? Eu cansei de arrumar guarda-roupa, de mudar móvel de lugar. Tá aí uma dica da Gi, pensando aí no próximo. Medite, relaxe, acalme teu coração e fé, acima de tudo, que tudo vai dar certo. Bom, doutor, a gente tem visto aí que vários artistas estão colocando vídeos, alguns. Ontem eu vi o vídeo da Ana Hickman, fiquei bastante emocionada, como outros artistas. A gente tem o Tom Hanks e a esposa que também contraíram, né? Foram afetados, diagnosticados, está em quarentena. Débora Nascimento, a Preta Gil, que contou lá como ela foi infectada também, o Di Ferreiro, Gabriela Pugliese. A gente tem vários artistas passando por esse momento e a gente quer deixar aqui a nossa solidariedade, agradecer o carinho de vocês compartilharem esse momento de vocês com a gente e dizer que tenha fé que tudo vai dar certo, logo nós passaremos por tudo isso juntos. Como eu falei, não estamos de mão dadas, mas unidos pelo coração. Agora, quem vai falar com a gente é o Décio, que também está em casa e, obviamente, o Décio está em quarentena. É importante o Décio ficar nesse momento e vamos ver o que ele tem a dizer. Tudo bem, Décio? Bom dia, gente! Ótima terça-feira para vocês! Pois é, estamos aqui para contar para vocês aí as novas do meio artístico, né? Aliás, tem uma que é uma bomba, eu já vou contar logo de cara. Bomba porque... Bom, vocês vão entender por quê. Vocês sabem que cada casal tem um jeito de ser, né? Tem um grau de intimidade. Tem casais que até hoje se tratam com muita cerimônia, apesar de muitos anos de vida conjugal, etc, etc. Mas não é o caso de Ivete Sangalo e Daniel Cadi. Vocês sabem que, olha só, eles estão juntos, namorando desde 2008. Estão casados desde 2011. São 9 anos de casamento já. Bom, o Daniel Cadi fez confissões aí para alguns amigos, contando que sabe o que eles fazem, principalmente nesses dias aí de confinamento e tal, né, de ficar em casa? Campeonato de pum. Campeonato, por isso é que a notícia é uma bomba. Campeonato de pum. O Daniel, a Ivete e os filhos fazem campeonato para ver quem solta o pum mais alto. Então, e o Daniel ainda contou o seguinte, que isso fica ainda melhor em dia que eles comem feijoada. Aí fica uma beleza, né? E aí quando os amigos dele perguntaram, mas Daniel, isso não atrapalha a intimidade do casal? Ele falou, não, pelo contrário, dá muito mais liberdade e alegria pra gente. Bom, olha, eu posso te garantir uma coisa. Esse negócio de campeonato de pum não é uma coisa que me cheira muito bem. Mas se a Ivete Sangalo gosta, se o Daniel Cadi gosta, que continuem assim e felizes como a gente deve ser. É isso aí, o Décio trazendo informações e trazendo um pouco de humor pra gente nesse momento. E Ivete sendo Ivete, né? Ivete é Ivete Sangalo. Um beijo pra ela, linda, e pra toda a família. Doutor, a gente ainda continua aqui ficando atento às realidades, né? A gente está falando aí do coronavírus, mas seguindo exemplos aí da Ivete e de outras pessoas que estão dando dicas, como a Gi falou. Vamos criar, vamos interagir, vamos criar formas, vamos aproveitar para tomar conhecimento, usar a internet de uma forma responsável. Uma coisa que me chamou a atenção, doutor, eu estava vindo para cá hoje e eu conversei com o Matheus no caminho sobre isso. As redes sociais, elas estavam tão pesadas, tão carregadas, as pessoas... você não pode postar nada, você não pode falar nada que, pum, vem uma chuva de ataques. Eu acho que deu uma acalmada na rede social, que você vê que hoje a gente vê muito mais mensagens. E eu dou uma olhada nos comentários de pessoas se solidarizando com a situação do próximo do que com os ataques. Eu acho que alguma coisa, doutor, esse coronavírus trouxe para ensinar a humanidade. Eu ainda acredito nisso, sou uma pessoa que tenho bastante fé. E o que o senhor acha de tudo isso? Qual que é a sua opinião? Não tenha dúvida, um momento desses, né, um momento de estresse mundial, um momento de ansiedade, de ficar confinado, no início pode realmente fazer com que algumas pessoas tenham algumas postagens, algumas coisas, de repente até indelicadas no WhatsApp. Uma coisa que eu venho falando
se informem de boas orientações, né, com informações de qualidade. Você está vendo o que o médico está falando, você está vendo, por exemplo, vou citar o Drauzio aqui mesmo, um grande Sim. médico, um grande exemplo. Ele vai lá, mostra o rosto dele e está falando as coisas. Você recebe esses áudios encaminhados, não é legal. Você não sabe quem falou. Você não sabe se é verdade, Então, né? eu recebo Esses dias o Mandetta vários. falou, gente, eu nem sei gravar no celular. Falaram que a voz é minha, parecida, mas não era eu. É. Então, independente de falar a verdade ou deixar de falar, vamos tomar cuidado com a procedência dessas mensagens, né? E realmente eu acho que parou um pouco. Parou de receber tanto áudio encaminhado, né? E começamos a receber algumas coisas de solidariedade, tanto para nós da equipe da saúde, nós médicos, nós enfermeiros, fisioterapeutas, fonos, psicólogos, todo mundo que está no hospital, a tia da limpeza, a moça que serve café, todo mundo que está tendo que trabalhar. Também temos que falar do pessoal do supermercado que não pode parar, pessoal do posto de Sim. gasolina, vocês da televisão, com equipe reduzida, vocês estão de parabéns de tomar todos os cuidados Obrigada. necessários e passar para a população as notícias. E voltando à parte da solidariedade, é onde, até que tomar cuidado para não me emocionar, mas é onde dá gosto de salvar essas pessoas, quando você recebe de repente mensagem falando, a vovozinha, que é minha vizinha, que não é minha parente, mas é a minha vizinha, não sai de casa não que eu faço compra para você. Né? A minha esposa, que é jovem, né? Porém tem 2 crianças pequenas, eu tenho gêmeas, um beijo para elas que devem estar me vendo. E como que ela vai sair com criança? Não Sim. pode. Então, só que eu estou trabalhando muito. Então, é legal você ver essas pessoas se oferecendo para poder levar a comida do supermercado, levar compra para o idoso, para as pessoas que têm essa dificuldade de sair. Eu tenho mais perguntas, mas eu falei outro dia nos meus stories e eu quero agradecer aqui a Regina, que mora na cidade de Itu, e ela está falando algo sobre o que eu comentei há 3 dias nas redes sociais, doutor. Moradores de rua. Nós estamos falando, né, sobre isolamento, sobre o isolamento domiciliar, e eu falei sobre isso. E quem não tem casa? O que fazer nesses casos? Porque, olha o que ela diz. Eu quero saber se os moradores de rua estão tendo assistência, porque, sério, é o que eles precisam também de informações e proteções. Eu vi pessoas se mobilizando para ajudar, eu me coloquei também à disposição para ajudar pessoas que estão se mobilizando para fazer por aqueles que estão nas ruas. Mas como fazer nessa situação para alguém que não tem casa? Doutor, eles não têm álcool gel, né? Eu sei que o senhor... eu estou conversando até a título de informação, mas eles não têm nada. Como evitar que isso se alastre de uma forma tão séria? Eu queria ter essa resposta, eu queria ter essa mágica de saber isso. Infelizmente é um problema muito sério de saúde, de política, de Estado, né? Voltando à parte de solidariedade, eu vi um vídeo esses dias, um vovozinho vendendo bala, e a pessoa que estava no carro deu R$200 para ele, falou, vai para casa pelo menos essa semana inteira. Eu vi. É isso que a gente tem que falar, né? Os hospitais de campanha que foram feitos, que estão sendo montados no Anhembi, no Pacaembu, eu vi que os outros clubes grandes de São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e o Esporte Clube Corinthians Paulista, também disponibilizaram os seus clubes, suas áreas sociais e os estádios. Né? E como vai montar isso? Muitos empresários, eu não vou citar nome aqui para não ser injusto com ninguém, Sim. mas muitos empresários bem abastados estão ajudando, né? Então, sim, a gente tem que, sim, cobrar das autoridades, do governo, do Estado, do federal, mas quando você vê essa ajuda da população que tem condição, é muito bom. E a gente tem que fazer, sim, essa ajuda e tem que pensar que quanto mais gente que tem casa, que tem condição de ficar em casa, vai ser melhor. Porque se a gente já tem as pessoas que já não têm casa, essas pessoas vão precisar de ajuda, tá? Como vai fazer? Essa conta não fecha. Então, por isso estamos tendo essas vagas novas montadas, o HC abrindo mais vaga, o governo está realmente trabalhando bastante. Agora, quem tem condição de ficar em casa, tem que ficar em casa. Isso é bem básico, né? Eu quero falar dessas vagas, mas antes, vamos saber como está o nosso querido Fatioli. Como você está, Fati? Tudo bem? Olá, Duda, bom dia, olá meus amigos do Papo em Dia. A exemplo de ontem, hoje faço a mesma situação, que a imagem que tenho do quarto aqui de meu apartamento, é o 13º andar, aqui no bairro da Barra Funda, não é? Esta avenida central em meio às árvores, que temos bem ao meio da imagem, é o começo para quem vem da Marginal, ou final de quem vai em direção à Marginal da Avenida Pacaembu.
Reparem que são pouquíssimos os veículos, pouquíssimos, bem menos do que ontem, nesse mesmo horário em que faço esse vídeo, em que em dias normais é um trânsito intenso. Até porque, no sentido de quem vem em direção à imagem, ao meu celular até, são os carros que vão em direção, perdão, ao elevado Costa e Silva, a Avenida Pacaembu, a região central, a região de Perdizes, sempre é muito intenso. E no sentido contrário, em direção à Marginal, a Ponte da Casa Verde, acesso às duas marginais, também intenso. Ou seja, pelo menos neste primeiro dia de quarentena, um exemplo com imagem aqui no bairro da Barra Funda. Vou até fazer um giro aqui. Memorial da América Latina, como eu falei, lógico, sem portões abertos, obviamente, não é? Aqui mais um trecho da Avenida Pacaembu, correto? Essa é a imagem, esse é o panorama com este dia de lindo sol, não é? Que em breve, tomara Deus e os cientistas em especial nos ajudem a estarmos livres dessa situação, que possamos aproveitar. Olha, daqui a pouquinho, Duda, eu venho para falar de alguns absurdos que estão acontecendo em relação a essa pandemia. Alguns posicionamentos, algumas atitudes, algumas situações as mais absurdas, eu conto ao longo do Papo em Dia, e também volto a falar da vacinação contra a gripe. Um balanço do primeiro dia. Tudo isso ainda hoje, aqui na Rede Brasil. Até já! Paty, um beijo para você, e é muito importante ter realmente você aqui dividindo com a gente, trazendo essas informações de casa. Sei que é um momento importante, fica aí, se cuida. Nós precisamos de você aqui pertinho da gente, mas em breve você está conosco. Doutor, qual que é a importância de ficar em casa? A gente está falando do FAT, do DES, das pessoas que estão isoladas. Mas o que é esse isolamento domiciliar? Como ele deve ser feito? Então, a gente sabe que, inevitavelmente, tem que sair para ir na farmácia, de repente, para comprar um remédio, ir ao supermercado para comprar alguma coisa. A ideia é escolher uma pessoa de casa que ou já tem que sair por conta do seu próprio trabalho, de repente, ou até que tenha menos risco, menos grupo, esteja fora do grupo de risco, né, de contrair a doença. E quando chega em casa, se limpar. Se limpar com álcool gel, de preferência já ir tomar banho, né? A gente fala muito de álcool gel, mas a gente sabe que às vezes está faltando. Se lavar a mão, gente, lavar a mão direitinho, com água, sabão, com detergente, etc., tá valendo também, tá? Então, esse isolamento é importante para a gente não passar para as outras pessoas, não aumentar essa disseminação e aí, de repente, chegar em alguma pessoa que realmente corre risco de morte. Sim. Tá? A gente quer evitar isso. Como eu disse, a grande maioria tem quadro leve, tem muitos famosos, como você mesmo disse, que estão contaminados, estão infectados, mas estão bem em casa. A gente vai ver que é a maioria. A gente tem que tomar muito cuidado realmente com quem é grupo de risco. Bom, tem mais pergunta do WhatsApp. Olha só, Yara. Yara, um beijo para você. Ela mora aqui em São Paulo, no bairro do Limão. E a Yara fala que ela mora em condomínio e gostaria de saber quais as providências que teríamos que ter. Poucos estão ficando em isolamento, inclusive crianças e alguns idosos. A gente pode falar disso e aproveitar até para falar algo que é importante. A gente conversando aí com o nosso diretor nos bastidores, a gente estava falando até sobre os elevadores, né? Das pessoas conversando nos elevadores. Doutor, que conselho a gente dá para a Yara, que está aí preocupada, que mora em condomínio? Isso é o que mais me preocupa. Criança com idoso. Esse, infelizmente, não é o momento do vovô abraçar o netinho. Como eu falei, as crianças, elas pegam esses vírus muito comumente, só que elas respondem muito bem, graças a Deus. Porém, se elas passam para o idoso responde mal, né? Por isso que quando teve o fechamento das escolas, eu falei, pelo amor de Deus, agora não é hora da mãe continuar trabalhando e deixar os filhos com os avós. Sim. Porque senão vai ser trágico isso. O mesmo vírus que é fraquinho para a criança, que é fraquinho para a pessoa que tem 20, 30, 40 anos, pode ser letal para quem tem problema de saúde ou para quem realmente é idoso. E quanto mais velho, maior a nossa preocupação. Quanto a isso de sair no condomínio, mas é ao ar livre. Realmente o vírus, ele não sai voando, tá? O Sim. vírus não está voando aqui, gente. Eu quero deixar isso muito claro. A distância de 1 metro é segura, porque vamos supor que eu estou falando, ele vai pular. Não vai pular mais do que 1 metro. Porém, para tomar muito cuidado quando quero sair de casa. Se alguém sentou aqui e estava contaminado e põe a mão aqui está contaminado.
Esse vírus ele é diferente de tudo que a gente já viu. Tanto quanto a ficar nas superfícies, né? Não fica no ar, mas fica nas superfícies. E depende, tem superfície que fica dias, tem superfície que fica até 9 dias. Nossa. Porém, você conseguindo desinfetar com álcool gel, tem que ser de 60% a 80%, você conseguindo desinfetar de álcool gel ou outros produtos de limpeza para limpar, matou. O cloro também está Também sendo é indicado, limpar. né? Fazer esse produto de limpeza, acabou. Então, por exemplo, no elevador, você tem que apertar, não tem jeito. Todo mundo deve ter recebido o vídeo do palitinho, né? Bacana, não é todo lugar que vai ter, não tem problema. Você limpa, mas você não vai você aperta o botão, mas você não vai colocar o seu dedo no seu olho, no seu nariz, na sua boca. Falando do elevador, nós conversando nos bastidores, foi feita uma observação muito interessante e é importante falar aqui para vocês. Você entra no elevador, tá todo mundo preocupado com o quê? Não encosta em mim, não vamos pegar nas mãos. Só que as pessoas entram no elevador e querem falar sobre o problema do coronavírus. Então elas começam a conversar dentro daquele ambiente fechado. O ideal é ficar em silêncio. Ficar quieto. É ficar quieto, realmente. Mas é engraçado, né? O pessoal tem alguns memes que a gente tem que tentar dar um pouquinho de leveza, né? Sim. Alguns memes da área médica que a gente tem recebido assim. O pessoal se mata para querer um atestado. Quando tá para ficar em casa, quer sair. E o do elevador também. Você entra no elevador, tá todo mundo lá no WhatsApp, ninguém olha para a cara do outro. Na hora que é para ficar quieto, quer conversar. Então, a recomendação hoje... Se eu estou falando de perto com você, pode sair os perdigotas, a babinha, você pode. E aí o vírus pode ir para a pessoa. Por isso que, assim, não é o ideal todo mundo colocar máscara, porque não é para todo mundo estar na rua. E tem que ter máscara para quem está doente e para o pessoal da área da saúde, que a gente está direto trabalhando, né? Quem está doente e está com a máscara não está deixando os vírus que saem da boca espalhar para as pessoas. Agora, rodou bastante esse desenho. Se tem 10 pessoas de máscara que não estão doentes e uma que está doente, ela tosse, pode até não ir na boca da pessoa, mas vai na roupa, vai no cabelo. E se a pessoa pegar e ir para a boca, infectou. Então a gente tem que tomar cuidado com essas prevenções. A gente tem que se limpar sempre, realmente, e tem que evitar esse contato. É uma coisa que eu tenho que falar para todos os taxistas, motoristas de Uber, enfim, que eu tenho pego, fazer o táxi à moda antiga. Não receba gente na frente, porque você não sabe quem está doente ou quem não está. Receba apenas atrás, coloca o banco da frente lá na frente. E se por um acaso tiver que ter 3, 4 pessoas, aí sim, é bom deixar uma máscara para quem vai ficar na frente. Você deixa até protegido o próprio taxista, o motorista de aplicativos, porque a gente precisa deles também trabalhando, não tenha dúvida. Bom, eles estão em casa, mas também estão pertinho da gente. Como você está, Vanucci, que também está em quarentena e respeitando esse momento e se cuidando. Alô você, amigos do Papo em Dia. Olha, eu estou chegando aqui de casa, porque estou em casa. Espero que você também esteja em casa, tá? Mas olha, é o seguinte, o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, ele confirmou agora há pouco que pediu ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento de 1 ano dos Jogos Olímpicos do Japão, que estavam programados para começarem no dia 24 de julho. Abe fez o anúncio a jornalistas, né, depois de uma conversa telefônica com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Thomas Bach. Segundo ele, o COI aceitou o pedido. As Olimpíadas, portanto, deverão ser realizadas em 2021. Mesmo assim, o nome oficial do evento será Tóquio 2020, de acordo com o governador de Tóquio, o Yuriko Koike. Bom, gente, vamos torcer com força, com fé, vamos em frente e vamos na luta, nessa guerra contra o coronavírus. Um abraço. Isso aí, toda sorte, sucesso, se cuide que já tá tudo bem, a gente já passou por isso. E, doutor, agora eu quero saber o seguinte, a gente está falando, aproveitando aí a informação do Vanucci, e Olimpíadas, e essa situação de esportes, eu tenho visto muito nas redes sociais atletas fazendo exercício em casa para poder manter a condição física, porque também é um trabalho, eles precisam disso, mas o que fazer? Atitude Suspende sensata, tudo? Atitude totalmente sensata. Existe jogo sem plateia? Só se for alguma punição, né? Nossa, outro dia colocaram um guindaste, parece, os torcedores para assistir o jogo do lado de fora. Tem os fanáticos. Então, como que você vai querer fazer, de repente, uma Olimpíada sem aglomeração de população assistindo? E outra, e os atletas que treinam demais e, de repente, nesse momento que seria hora de treinar bastante, não podem treinar porque estão em isolamento?
O Japão é um dos países que está se virando muito bem com isso também, porém eles pensaram bem realmente no lance olímpico, né? Teve que parar, porque tem os outros países que não estão nada bem. Jogos também, e aí eu volto a dizer, evitar aglomeração, isso é muito importante, porque não adianta realmente parar de ter jogo de futebol, porque muitas pessoas podem transmitir isso, você tirar as crianças da escola e manter o pessoal indo para a praia, isso é um absurdo, não pode ter baile, balada, não pode ter, nesse momento, vamos rezar os fiéis em casa. Os pastores a gente pede, pelo amor de Deus, tá? Vamos fazer com que tenha essas orações, que precisamos muito dessas orações, mas em casa, vamos ter responsabilidade. Não adianta lotar a igreja, lotar a praia, lotar bar, porque você não vai passar. Isso é errado. Assim, a gente está vendo aí as bem melhor ver praias de assim do que quando a gente via praias lotadas, igual no fim de semana passado. Olha, nós estamos ao vivo, doutor, agora, e aí são as praias de Natal, uma cidade maravilhosa, turística, um lugar lindo. E olha qual é a situação das pessoas, né? Então a gente vê que realmente as pessoas têm colaborado muito, né? Ainda assim a gente vê o quê? 4, 5 pessoas numa praia? Um parece até ser e pescador, que provavelmente, olha, né? Um pescador, e as outras pessoas a gente também não sabe o motivo que estão ali, mas a gente vê um lugar deserto, né? Que normalmente é lotado. E a gente tem fé que tudo isso vai passar. Vai, não tenha dúvida. Doutor, me perguntaram no Instagram outro dia e eu falei, respondi. E quero chamar a atenção de vocês que estão em casa, que têm animais de estimação. Gente, não abandone. A gente está falando sobre isso, eu tenho visto casos de pessoas abandonando os animais, doutor, achando que os animais vão transmitir doenças. E assim, é tão triste, porque é festas, final de ano, abandona o bichinho. Ah, eu vou passear, vou viajar, abandona o bichinho. Agora tem corona. Gente, por isso que a informação é importante, por isso que nós estamos aqui. Coronavírus tem uma família. Explica um pouquinho isso pra gente, doutor. Eu já conversei com o médico veterinário, esclareci na rede social, mas é importante a gente falar aqui. A desinformação é a pior doença, né? Vamos lembrar um pouquinho quando teve o surto de febre amarela? Começaram a matar macaco? Sim. Não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus. Como eu falei no início do programa, o foco de tudo acabou sendo no mercado aberto de Wuhan, com animais mortos, diga-se de passagem, tá? Não vou entrar aqui na questão cultural da China, mas não tem nada comprovado de que o homem passe agora esse Covid-19, o coronavírus, para os animais e os animais passem para a gente. Não tem nada comprovado quanto a isso. Claro que é importante você lavar as mãos, assim como eu lavo se eu conversar com você. É o hábito comum que que hoje já a gente não deveria, está cumprimentando né? mais um outro. Mas o cachorro a gente tem que pegar e tudo mais. Um vídeo também muito bacana de uma vovozinha que colocou o cachorro para fazer xixi. Não sei se vocês viram. Tirou pela janela, o cachorro fez xixi na parte de fora e puxou pela coleira. Eu até falei, pô, legal, só tinha que ter limpado as patinhas dele, porque onde ele andou. Mas bacana, ela não saiu. Ela tá com o animalzinho dela, tá cuidando. Então vamos, pelo amor de Deus, né? Vamos amar nossos animais de estimação, que são da família. E esse lance de família também é importante deixar muito claro. Quando a gente está em casa com quem mora junto. Sim. Ah, mas o meu namorado, a minha namorada, ele também está em casa. Mas não interessa, ele pode ter saído para comprar alguma coisa, pôs a mão em alguma coisa e se infectou. Então, cada um na sua casa, fazendo as conversas por ligações de vídeo, né, por gravação. Gostoso, fica um pouquinho daqui a pouco distante, estaremos dá todos saudade. juntos, e saudáveis e vivos. É isso aí. E eu até quero chamar a atenção de vocês para entrar também no YouTube, no canal do YouTube do Papo em Dia, que nós já falamos com o Dr. Davi Belém, que é médico veterinário, sobre esse caso de o coronavírus e os animais. E ele nos alertou, deu informações importantes. E eu quero falar agora com o Fati, que vai voltar aqui com a gente trazendo informações para vocês. Oi, aqui estou de volta, hein? E olha, eu abri até aqui a tela do meu computador. Eu, como disse, vou relatar alguns absurdos, algumas situações espalhadas pelo Brasil. Mas antes, uma situação bem interessante. Eu até vou pedir licença para você, Duda, e aos amigos que acompanham o Papo em Dia, para tirar meu óculos que eu leio melhor de perto, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar afirmou que vai sugerir às operadoras de planos de saúde que não cancelem ou suspendam contratos durante o período de pandemia pelo novo coronavírus. Ainda não foram definidas, porém, as condições dessa medida em caráter excepcional. Detalhe, por lei,
você sabe, você é uma profissional da área da saúde, não é? Que as empresas elas podem suspender ou podem rescindir unilateralmente os contratos de planos de saúde em caso de não pagamento da mensalidade por 60 dias consecutivos ou não. Isso em um período de 12 meses. Pois bem, diz o texto ainda aqui, a agência ANS afirmou que está estudando permitir que as operadoras tenham maior liberdade para movimentar recursos que hoje são reservados para outros fins ou para situações excepcionais. As medidas em análise envolvem cerca de 15 bilhões de reais e abrangem a redução na exigência de capital e a liberação de autorização para movimentação de ativos garantidores. Bom, de qualquer maneira, é o detalhe, tá? A mudança, segundo um advogado de nome Boris Bruno, professor de Direito do Consumidor da Universidade Mackenzie, segundo ele, mesmo que não haja nenhuma determinação para garantir a cobertura dos ou aos segurados durante a crise, as próprias operadoras de planos de saúde podem, de maneira voluntária, tomar providências nesse sentido. Bom, onde eu quero chegar? Volto a colocar o óculos, Duda. Numa época de crise em que o dinheiro vai circular de maneira muito reduzida, com planos de saúde que normalmente são acima do que uma família poderia pagar, não é? Essa situação, sendo aprovada, é de excelente valia, é de excelente situação para que as pessoas, quando passado esse furacão, não é? Possam continuar se beneficiando das operadoras dos planos de saúde que escolheram, tá ok? É mais uma informação, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes aqui no Papo em Dia. Até já, hein? Aí, obrigada, Fati. E olha só que informação importante. E é isso, a gente está aqui para trazer para vocês informações com responsabilidade para que vocês também saibam o que é possível, o que fazer, porque é um momento em que as dúvidas surgem e nós estamos aqui para ajudá-los na conscientização através da informação. Doutor, grávidas correm mais riscos? Eu até pergunto porque, assim, eu, né, que trabalho numa clínica na COSP, numa clínica de ginecologia, a gente tem tido toda uma preocupação também com atendimentos. Clínicas médicas têm se preocupado muito com atendimentos reduzidos, atendimentos até, de repente, em caráter emergencial. A gente tem tido essa preocupação, reduzindo jornada. Mas as grávidas têm mais riscos, menos riscos? Tem sim. Na verdade, a gente ainda não tem, tomara que não tenha, nenhum relato de óbito em grávida que possa ter pego coronavírus, né, o Covid-19. E também nenhum relato de aborto. A gente tem alguns relatos de estudos de... Na verdade, é relato, né? Não tem estudo, não tem pesquisa muito ainda. Não deu tempo, é tudo muito novo. Começou em dezembro na China. A gente tem relato realmente que pode ter algumas complicações, mas nenhuma com desfecho trágico, né? A gente sabe bem qual que seria o desfecho trágico. Então, tem sim que se preocupar, se cuidar, se prevenir redobrado, porque tem duas vidas ali em jogo. Com certeza. Assim como quem tem os problemas de saúde, que eu falei, tem que continuar usando suas medicações para pressão alta, para diabetes. Quem é idoso tem que ficar quieto em casa, pedir para a vizinha, para que grávida ainda tem aquela questão que tem algumas que têm a necessidade de acompanhamento semanal, né? A gente até está fazendo essa logística para atender a todas, porque é um caso de necessidade também. Mas mantendo quem quer fazer exame de rotina, obviamente, em casa, né? Exatamente. E somente em casos necessários. Isso é muito importante. Tudo está mudando. O que a gente pensava semana retrasada mudou para a semana passada, mudou para hoje. Então, as coisas estão mudando. Então, mesmo essa rotina, com certeza o seu obstetra vai saber te orientar direitinho como que é para fazer, tá? Mas muitas vezes eu tenho gestantes asmáticas que acompanham e fazem um pré-natal comigo, assim como fazem com o obstetra. Porque a gente tem que manter a asma dela muito bem controlada. Porém, se não me engano, foi ontem. Eu cancelei uma gestante e falei, mas você está bem? Então, conversei com ela, já ia ser o 4º mês de acompanhamento. Conversei com ela, tá respirando bacana, não está tendo cansaço, não precisa vir, não vamos correr risco. Mesmo sendo gestante, o senhor deu orientação. Eu dei orientação. Então, a orientação é muito importante, você ter o seu médico de confiança para conseguir tirar algumas dúvidas, esclarecer e evitar idas a pronto-socorro, evitar idas desnecessárias ao hospital e saídas desnecessárias de casa. Bom,
Fernandinho, querido, ao vivo, cadê você? Tô aqui. Oi, Duda, tudo bem? Que bom participar com vocês aqui ao vivo do Papo em Dia. Infelizmente, o assunto é esse, né, que nós estamos tratando, coronavírus. Mas, em primeiro lugar, Duda, eu queria te parabenizar pelo grande serviço que você tem prestado à população aqui no Papo em Dia. Nós que estamos fazendo esse rodízio de apresentadores aqui e levando informação e informação de qualidade. Porque, sem dúvida, a primeira arma, a primeira ferramenta que cada um de nós tem para poder ajudar, nós que somos comunicadores, é essa, é levar a informação de qualidade para as pessoas. Então, em primeiro lugar, Duda, parabéns, viu? É um prazer poder estar aqui dividindo o palco com você para levar mais algumas informações às pessoas de casa, tá? Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês, estar na Rede Brasil e levando realmente informações, porque eu volto a dizer, se todo mundo estiver muito bem informado, a gente tem uma população muito mais saudável. Eu estou aqui com algumas informações, eu estou com alguns dados aqui, inclusive, as últimas notícias. Eu vou pedir para a gente subir um pouquinho. Nós temos aqui ainda o registro das 34 mortes e também de 2.000 infectados. Perto disso é o que nós temos hoje no Brasil. Inclusive, a gente chama atenção porque a gente fala muito para os idosos, a gente brinca, eu já vi muitos memes na internet de que antes era mais fácil cuidar das crianças, agora os idosos estão dando mais trabalho que as crianças porque não querem ficar em casa, não querem respeitar a quarentena. Mas olha, um homem de 33 anos está entre os mortos aqui no país. Então, todos nós temos esse dever e nós não podemos descuidar, em hipótese alguma, do que acontece em relação ao coronavírus no Brasil. Mas eu tenho uma notícia positiva, está um pouquinho mais para cima, eu vou pedir para passar, porque aqui, em relação à economia, nós temos essa pesquisa que saiu, falando que 79% dos entrevistados acham que a economia será muito afetada pela pandemia de coronavírus. Ora, isso é verdade, não tenha dúvida. Por isso que as pessoas, inclusive, Duda, para quem nos assiste, doutor, uma dica muito importante é que você utilize os canais digitais para poder fazer o seu atendimento, para poder fazer o seu trabalho. Você que presta serviços, você que é um consultor, você que tem uma empresa, uma assistência, pela internet, pelo WhatsApp, tem muita gente que está conseguindo dar uma sobrevida ao seu negócio nesse período que é muito difícil. Ontem mesmo, eu quero saber até se tem esse VT aí, porque eu estive por algumas ruas da cidade de São Paulo e o panorama urbano da maior metrópole brasileira e uma das maiores do mundo estava completamente diferente. Vamos ver como está São Paulo depois da quarentena. A quarentena no estado de São Paulo passa a valer apenas a partir de amanhã, até dia 7 de abril. No entanto, boa parte da população parece ter percebido a gravidade da situação frente à pandemia mundial de coronavírus e já começou a aderir ao recolhimento. Hoje, São Paulo sentiu sensivelmente a diminuição no ritmo frenético da metrópole. Nem mesmo aos domingos, a rua mais tradicional do comércio popular de São Paulo fica dessa maneira, completamente deserta. A rua 25 de março está com todas as lojas fechadas, respeitando a quarentena no combate ao coronavírus. Medida que traz impacto para a economia, mas é essencial para combater a doença. Todos os serviços que não forem considerados essenciais vão ter que fechar as portas nas 645 cidades do estado de São Paulo. Isso inclui lojas de roupas, móveis, eletrodomésticos, teatros, cinemas, academias, shoppings e casas noturnas, por exemplo. Restaurantes e bares apenas poderão funcionar para o sistema de delivery. Na lista de estabelecimentos que ainda poderão funcionar estão hospitais, clínicas e farmácias, serviços de segurança, limpeza e transporte público, fábricas transportadoras, serviços de call center, bancas de jornais, táxis e aplicativos, além de postos de combustíveis, pet shops, padarias, açougues, supermercados, bancos e lotéricas. É um panorama bem diferente, né, Duda? Com certeza. Fernando sempre bem informado aí na área de jornalismo, trazendo informações importantes também. Quero agradecer você por estar aqui dividindo também esse espaço comigo, também é um prazer. E eu ouvi uma frase ontem, Fê, que disse o seguinte: nós não estamos só numa pandemia da saúde, mas nós estamos também sofrendo uma pandemia econômica.
Pois é, essa pesquisa que eu trouxe do Datafolha é algo muito real. 79% das pessoas elas estão preocupadas com isso. E óbvio, inclusive meus pais que são comerciantes me ligaram esse final de semana, o que a gente vai fazer, etc e tal, enfim, é uma situação bastante complicada. O que acontece? Essa pesquisa ela traz alguns dados interessantes, além dessa, e lembrando, né, a pesquisa é feita por telefone e por celular, já que as pessoas, usando a tecnologia, como eu disse, para poder... A nosso favor, né? A nosso favor, para poder fazer o que tem que ser feito da maneira como tem que ser feito. Bom, olha que pergunta importante. O surto de coronavírus vai prejudicar a economia do Brasil? Perguntaram para os entrevistados. Por muito tempo, metade das pessoas acha que vai prejudicar por muito tempo. Por pouco tempo, 44%. Ou seja, está bem dividido, as pessoas ainda estão em dúvida sobre o que está de fato acontecendo em relação a isso. E aí é uma pergunta interessante, você poderá trabalhar de casa durante o surto? Também está bem dividido, meio a meio, 54% diz que não, 46% diz que sim. E quando eu saí para fazer essa reportagem ontem, muitas empresas ali na região da Santa Efigênia, que trabalham com produtos eletrônicos, assistência técnica, enfim, deixavam cartaz na porta. Estamos com problemas, não podemos atender por conta da pandemia de coronavírus. Mas disponibilizamos um site, disponibilizamos um e-mail, disponibilizamos um WhatsApp para continuar te atendendo. Assim são os bares e restaurantes e também usam os aplicativos para poder fazer entregas e delivery. Então você que trabalha nessas áreas pode procurar um alento dessa maneira. E falando ainda de economia, tem uma informação importante que hoje a Bolsa de Valores, depois de acho que 6 circuit breakers, que parou totalmente as negociações nas últimas semanas, com desespero no mercado financeiro, hoje tem uma situação melhor, seguindo as bolsas do exterior, disparando, operando em forte alta de 9% nesse momento, é a informação que eu tenho aqui. Na segunda-feira, ontem, recuou 5,22%. Hoje já está com alta de 9%. É um panorama totalmente diferente e o dólar operando em queda, R$ 5,10. Então, pode ser que já os primeiros traços da economia se ajustando, porque os governos precisam fazer medidas, isso não vale apenas para o governo brasileiro, mas para o mundo todo. Trago uma outra informação importante, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e também o governador de São Paulo, João Dória, acabaram de publicar nas redes sociais que deu negativo os exames deles para coronavírus. Isso porque eles estavam, uma ótima notícia, eles estavam em contato direto com o Davi Wippe, que é o médico infectologista, que atua como coordenador desse comitê anti-coronavírus no estado de São Paulo, e ele, lamentavelmente, foi diagnosticado com coronavírus, né? Mas o prefeito e o governador não estão infectados, eles publicaram nas suas redes sociais o resultado dos exames. São Paulo está parada, São Paulo está fechada. Hoje também começa a valer a quarentena para o Rio de Janeiro e nós temos imagens, Duda, da praia de Copacabana. Você já viu Copacabana assim? Nunca. Vai poder enxergar a areia dessa maneira? Pois é, um lugar tão lindo, né? Mas eu ainda, Fernando, acredito que é melhor a gente ver esse cenário e saber que está todo mundo se ajudando, né? É um cenário triste, mas ao mesmo tempo é um cenário que nos conforta de saber que as pessoas estão se conscientizando e estão realmente fazendo isolamento em casa. Porque, Duda, simplesmente é preciso, é necessário que esteja dessa forma. É necessário, as imagens que mostramos ontem da Avenida Paulista, quase deserta, a Rua Santa Efigênia, a Rua 25 de Março, o comércio popular, que vem gente do Brasil inteiro, fechado e vazio. Vai doer, mas é bom que doa agora, para a gente não ter grandes perdas também agora e no futuro. E eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, eu acho que vocês já até falaram sobre isso, eu estava na redação, mas tem muita gente me mandando pergunta, e é uma pergunta minha também, doutor. Eu vou ter que tirar a barba? Porque estão falando aí, eu vi reportagens de artistas, de atletas aí que mudaram esse visual e acabaram tirando a barba. Porque aí eu e o Marcelo ali, nós já vamos... Eu ia falar o Tom, isso. O Borel, o Ronei também tem uma barba. O que a gente faz, doutor? Faz uns 10 anos que eu não tiro a barba. Eu acho que vocês vão ficar tudo parecendo modelo. Todo Será? mundo da produção vai ficar tudo modelete aqui. Estamos com essa dúvida. E aí, doutor? Aí, ó. Doutor já virou um modelo, né? Eu falo que a palavra move e exemplo arrasta. Eu acho bom o Marcelo tirar a barba. Na verdade, vocês estão fora de casa, porque vocês estão trabalhando, né? Então, como vocês estão fora de casa, vocês têm risco de ter essa contaminação. Quem está em casa pode ficar com a barba desse tamanho se não sair, né? Pode ficar com a barba daqueles... o falecido Rubinho, do Jô Soares, o Z-Top, para quem gosta de rock. Agora,
para nós da área da saúde, que usamos máscara direto para entrar nos cortes, a gente sabe que tem uma falha na vedação por conta da barba. E sem falar que eu vou para casa todos os dias, né? Então, eu quero tentar evitar realmente levar esse vírus para casa e facilitar para mim mesmo, para me facilitar, meu dia está muito corrido ultimamente. Vocês que, se tiverem mantendo como está hoje, volto a dizer e parabenizar, exemplar, equipe reduzida, né? Com distância, todo mundo com distância um para o outro, e tomando seus cuidados, não precisa tirar a barba. Nós da área da saúde temos mais essa preocupação, porque estamos em contato direto. Vamos supor que vocês têm esse contato entre vocês, apesar de todo mundo poder ser suspeito, infelizmente já tem essa transmissão doméstica, como a gente falou, né? E os oligossintomáticos, que isso, óligo é pouco, né? Os poucos sintomáticos, eles também podem passar. Só que com muito menos chance, é o que a gente imagina, do que quem está no front, como eu me considero lá, com os pacientes de UTI, os colegas que estão no pronto-socorro, nós que estamos, realmente o pessoal vai para a gente porque está doente. Então, quando a gente tem essa maior carga, a gente tem essa preocupação a mais para se precaver mesmo. Mas respondendo, não tem necessidade de tirar a barba se você fizer direitinho. A não ser que queira fazer por solidariedade a gente. Eu ia querer ver vocês sem barba. Bom, nós vamos para um break. Eu quero deixar uma pergunta aqui que é importantíssima. E as pessoas ainda têm dúvidas. Quando procurar o pronto-socorro? Eu vou para o break e já volto. Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Bom, a gente continua com a participação do pessoal do WhatsApp. Estou muito feliz em poder levar informação para vocês. E ainda tem dúvida, e as pessoas têm perguntado, quando procurar o pronto-socorro, porque eu sei que na hora que bate aquele sintoma, todo mundo entra em desespero. O meu telefone também não está parando, imagino dos médicos que estão ali de frente com essa situação. Mas, doutor, quando procurar um pronto-socorro? Porque tem pessoas dizendo que chega no pronto-socorro e eles mandam de volta para casa. Então, explica direitinho para que as pessoas se sintam acalmadas por um médico. Vamos lá, de bate pronto, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para não deixar dúvida, tá? Claro que cada caso é um caso, mas no geral, uma orientação geral que a gente tem feito, procurar o pronto-socorro em uma dessas duas situações ou nas duas. Febre alta não é 37,8, 38. Febre alta é mais de 38,5 por 2 dias. Que não abaixa. Também não adianta, teve um pico de febre ontem de manhã e o outro hoje à noite. Não, tá fazendo a medicação, tá melhorando, tá tranquilo em casa, fica em casa. Então, assim, febre alta por 48 horas, de 38,5 para cima, né? Febre alta por 2 dias. E muita falta de ar, com muita dor no peito, algo assim, agudo. Não tá conseguindo respirar, tem que sair realmente correndo pro pronto-socorro, porque isso pode ser sinal de insuficiência respiratória. Isso não adianta nem querer procurar o seu médico de confiança. É pronto-socorro. É pronto-socorro, tá? Agora, como eu falei, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Foi falado quanto a fechar o comércio, fechar tudo. Para vocês terem uma ideia, até os médicos estão deixando de trabalhar nos seus consultórios também, estão deixando de fazer as cirurgias eletivas, que é aquela cirurgia marcada, para alguma coisa que não tem urgência, justamente por conta do risco de tanto contaminar a população quanto contaminar a própria equipe médica. A gente está vivendo um momento de exceção. Só que os pneumologistas, os clínicos gerais que mexem com geral, né, com o paciente, que tem os seus pacientes de confiança, os cardiologistas, outros médicos como reumatologista que cuidam também de área de doenças imunossuprimidas, oncologistas, algumas áreas são importantes manter esse atendimento ao paciente, desde que consiga fazer um esquema de evitar acompanhamento de controle. O que a gente tem feito? No consultório, a gente já fala com a secretária, já mandamos mensagem para todos, para falar, o paciente vai só trazer exame, que está tudo bem. Não é o momento agora, isso é para depois que acabar isso tudo. Não, e aí tem a dica do Fernando, que hoje tem os meios virtuais, né? Manda no WhatsApp, né? E-mail. Exato. Então, assim, a gente tem que ajudar esses pacientes para que eles possam evitar ir dar o pronto-socorro desnecessário. Então, por exemplo, pacientes novos que já sabem que, por exemplo, tem asma, já foi fumante e nunca tratou, agora resolve ficar com medo por causa da doença. Jóia, estamos de braço aberto para atender todos os colegas, tá? Pacientes antigos que, porventura, estejam descompensados,
Pelo amor de Deus, precisamos manter o controle da doença crônica dele para que ele tenha menos risco de ter alguma descompensação. E quaisquer sintomas gripais. Porque os sintomas gripais, a gente sabe que nariz escorrendo, entupido, pode dar um mal-estar. Quando é gripe, realmente, a gente fala gripe, mas é influenza, você fica até de cama, você tem até o quadro de febre, mas se você não está com nenhum desses outros 2 sintomas que eu falei, evita pronto-socorro. Tenta entrar em contato com o seu médico de confiança. Sim. Medicar, tentar estabilizar. Seja para ele dar uma orientação, de repente, ou seja para ser avaliado por ele, porque quer dizer, então, que no consultório do meu médico eu não tenho chance de pegar coronavírus? Claro que tem, mas é muito menor do que no pronto-socorro lotado. Então, a gente tem que ter essas orientações para a população para evitar, nesse momento, pronto-socorro. Bom, então, assim, para quem está em casa, 2 dicas importantes. Tá com sintomas de gripe, aqueles sintomas comuns que a gente conhece, procure seu médico de confiança, manda uma mensagem, liga e tenta estabilizar através de medicação e vai observando. 2 sintomas, falta de ar, muito forte, muito com dor forte no peito. E dor no peito. Aí sim é a hora de imediatamente procurar um pronto-socorro. Então fica esse alerta. Eu tive no hospital essa semana com o Tarcísio, hipertensão, pico, não teve como, entrou direto na emergência. Mas olha, ele foi medicado, foi acompanhado e aí foi impressionante. Confirmou um caso de Covid ao nosso lado, dentro do hospital, não terminaram nem toda a medicação, deram via oral e falaram, vai para casa. Por quê? Porque já tinha estabilizado o suficiente. Bom, Fatioli, tem mais notícias aqui no Papo em Dia com você. Vacinação contra a gripe agora é o assunto, já disse ontem, repito agora. Ontem foi iniciada a primeira etapa de uma vacinação nacional, mas em função da correria, do acúmulo de pessoas nas UBSs, nas escolas, nos postos de vacinação, algumas cidades tiveram problemas ou a falta de. Santos, por exemplo, todos sabem, sou de lá, do litoral de São Paulo, até comentando com minha mãezinha, um dos postos em que a vacina acabou sendo suspensa ontem em um determinado horário do dia e vai ser retomada somente na quinta-feira pela falta de vacinas, pelo acúmulo de pessoas. Um desses locais foi na Vila Belmiro, no ginásio do Santos Futebol Clube, em forma de drive-thru, ou seja, as pessoas fizeram extensas filas em seus carros, não tinham a necessidade de descer e aí acabavam sendo vacinadas. Repito, parte delas porque a vacina acabou, como em outros postos UBSs da cidade. É exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo. Então, vale lembrar, novamente tirando aqui para ler bem de pertinho, ó. Começou ontem, não é? Pois bem, e vai até 16 de abril. Quem são as pessoas beneficiadas prioritariamente nessa primeira fase? Idosos com mais de 60 anos, profissionais da área de saúde. Lembrando que essa etapa seria em abril, foi antecipada agora para março, né? Detalhe, por que antecipar a vacina? Porque isso ajuda na exclusão do diagnóstico por coronavírus, já que os sintomas são semelhantes da influenza, são muito parecidos, tá? Em São Paulo, são 468 UBSs, unidades básicas de saúde, além de 450 escolas municipais. A expectativa de 68 milhões de pessoas atendidas e vacinadas. Uma segunda etapa começa em 16 de abril. Para quem? Para doentes crônicos, para professores da rede pública e particular, para profissionais de forças de segurança e da área de salvamento. E uma terceira etapa, começando em 9 de maio, para bebês de 6 meses até crianças de 6 anos. Senhores e senhoras de 55 a 59 anos. Gestantes, pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional e menores de 12 até adolescentes de 21 anos, de 12 a 21, que são atendidos por medidas socioeducativas. Essa é a campanha, tá? Isso por parte do Ministério da Saúde. Mas há nos laboratórios particulares também, e aí vai do bolso de cada um, óbvio, cada um sabe onde aperta o seu orçamento, não é? Mas os grandes laboratórios, principalmente, têm a vacina sim. Na média, aqui na zona norte de São Paulo, onde eu resido, por volta de R$ 80 a R$ 120 a dose da vacina.
os valores variam muito, mas por parte do poder público, do Ministério da Saúde, essa vacinação começou, não há a reposição imediata, as pessoas têm de ter paciência, principalmente nesse momento em que a correria é gigante, né? As unidades básicas, as escolas e postos de vacinação, tá bom? São informações da vacina, da campanha nacional de vacinação, aqui dentro do nosso Papo em Dia. Abraços, mais alguns. Aliás, que saudade de abraçar as pessoas, hein? Isso logo em breve vai voltar. Tomara. E ele há de querer. Fati. E o Fatioli falou uma frase que eu já falei várias vezes no programa, e a gente não vê fim para isso, para essa desigualdade social. Para quem tem condição de cuidar da saúde, já tem vacina disponível. Para quem tem melhor condição financeira, tem vacina disponível. Infelizmente, no nosso país, ainda dependemos do Sistema Único de Saúde, que não comporta o suficiente de vacinas, de kits para fazer o exame de prevenção, de diagnósticos, enfim, até do coronavírus. Agora a gente está passando por essa situação de pessoas não tendo condições de fazer o exame, ou faz particular ou não. Então, essa é uma situação que me entristece muito e eu sempre vou falar sobre isso e pedindo aí às autoridades, ao governo, para olhar por aqueles menos favorecidos. Bom, o Décio tem aí mais informações para a gente, trazendo o seu humor, seu bom humor aqui para a gente. Conta, Décio, conta mais uma quentinha. Pessoal, mais uma notícia para vocês. Olha só, o José Luiz da Atena, como vocês sabem, ele tem entre 60 e 70 anos, né? E tem aquelas doenças que acabam complicando quem possa contrair o coronavírus, aquela coisa toda. E então a Bandeirantes resolveu, a partir de ontem, né, deixar o Zé Luiz da Atena fazendo o programa Brasil Urgente diretamente da casa dele. Nada de ir até o estúdio da Band, etc, etc. Não. Pode fazer em casa. Montaram lá um estúdio super bacana e tal, cheio de recursos técnicos, e botaram o da Atena para fazer o programa diretamente de casa, né? Tudo protegido, numa boa. Bom, chega na hora de fazer o programa, quem disse que eles conseguiam fazer o programa da casa do Datena e mandar som e imagem para Bandeirantes? Não conseguia, deu lá um problema técnico, sei lá o que foi, eu sei que, olha, deu um problemão, né? E aí arruma daqui, arruma dali, pede mais tempo, atrasa o programa, o Brasil Urgente tem que entrar no ar, é um campeão de audiência, e não conseguiam fazer o raio do programa. Bom, o resultado, para encurtar a história, pegaram o Zé Luiz da Atena, que devia estar tranquilo na casa dele, fazendo o programa assim, sossegado, uma correria louca, pegaram o da Atena, botaram numa van, levaram correndo para os estúdios da Band, chegou lá na Band, ele fez o programa, né? Depois levaram ele de volta. Agora, uma coisa a Band está garantindo, a partir de hoje, terça-feira, o programa Brasil Urgente vai ser transmitido diretamente da casa do Datena. Finalmente, o Datena agradece, gente. Se Décio descobre cada uma. Um beijo para você, querido. Doutor, eu tenho uma imagem, vou pedir para a produção colocar essa imagem, que fala sobre os números do coronavírus, que na verdade iniciou tudo isso, essa história, em 31 de dezembro de 2019. Então a gente tem aqui uma imagem, vou pedir para a produção colocar, que diz o seguinte: atenção especial aos números. O coronavírus está lastrando pelo mundo, né? Então é o que a gente está vendo acontecer. E a evolução das buscas por coronavírus no Brasil e no mundo. O primeiro alerta foi recebido em 31 de dezembro de 2019. Qual é o cenário que nós temos hoje? Olha só. Inicialmente essa doença que partiu na China, e a gente conversou sobre isso, se eu não me engano, no começo de fevereiro. Eu falei, 95% dos casos são na China. Porém, foi visto que esse vírus tem uma transmissibilidade alta ao ponto de você ver que a Itália está já quase pau a pau ali com a China. E esses números, assim, lógico que a informação está mudando a todo momento, toda hora. Nós pegamos ontem, no final do dia, pode ser que esse número já aumentou, enfim. Mas são números próximos da realidade e triste, né? É importante, quando a gente vai falar de coronavírus, a gente falar a data que a gente está conversando. Até hoje é isso. Hoje, até 24. Hoje é isso.
Então, assim, a gente tinha uma média no início de 2,5% de letalidade. O que é isso? Você tem o tanto de pessoas contaminadas, infectadas e diagnosticadas. Esses são os graus que a gente está morrendo de medo do Brasil subir, Essa é a pergunta. Ontem eu vi o nosso governador falando sobre os próximos 15 dias, aí o mês de abril. Aqui a gente vê que a China, ela teve aquele ápice e agora ela vem decrescendo. A Itália ainda nesse ápice. Olha onde nós estamos. A gente já está fazendo isolamento, já foi decretado o isolamento domiciliar, as determinações do governo, e nós estamos ainda no comecinho de algo que não chegou perto do que aconteceu na China. O senhor acha que a gente pode chegar perto da China, como, por exemplo, perto da Itália? Meu medo maior é chegar perto da Itália até passar a Itália. Então, eu vou jogar aqui uma responsabilidade. Eu tenho a minha responsabilidade e os meus colegas da área da saúde de salvar o máximo de vida que a gente puder. Agora, a gente depende de vocês para ajudar a puxar esse gráfico para baixo. Porque não podem realmente sair de casa. É para ficar quieto em quarentena, realmente sair para trabalhar quem não tem como, fazendo como a gente vê alguns rodízios, tomando cuidado com as pessoas de grupo de risco, principalmente, e quando tem que voltar para casa, tomando todos os cuidados de prevenção, de lavar a mão, etc. Eu vou pedir para voltar só no número da Itália, para vocês terem uma ideia que o doutor falou, né? O medo é a gente chegar perto do que está acontecendo na Itália, e a gente viu pelo gráfico que o Brasil está no comecinho ainda de toda essa situação. São mais de 50.418 ativos, mais de 6 mil mortos, gente, e 7.432 recuperados. Então, a gente está falando aí de números alarmantes e é isso. A gente está fazendo um programa para dizer para você, fique em casa. Se você ficar em casa, tudo vai dar certo. E se você ficar em casa, você está cuidando de você e você está cuidando do próximo. É solidariedade e amor ao próximo que a gente precisa nesse momento, né, doutor? Hoje, a gente está falando dessa taxa de letalidade. Hoje, a gente tem no mundo, por volta de 3,5%, a Itália joga essa porcentagem lá para cima de 10%, enquanto a Alemanha, por exemplo, deu 0,3%. O trabalho deles foi sensacional. A Coreia do Sul foi menos de 1% também, mas é um país pequeno. O Brasil tem dimensões continentais. Queiram culpar ou elogiar o governo, queiram culpar ou elogiar o presidente, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta o ministro Mandetta falar tudo que ele está falando, o próprio Davi Uip, que estima melhoras, sempre muito ativo, está contaminado, está em casa falando, eu estou aqui falando, os colegas trabalhando. Quero até mandar um abraço para o meu sócio, está sempre com a gente, Rafael Faraco. Um beijo, doutor Rafael. Não está aqui porque ele está em reunião justamente falando disso. Não, ninguém está parando, os médicos estão... A gente não para, é só informação que chega para a gente tentar absorver o que é verídico, o que não é. Então, a gente precisa que vocês nos ajudem a realmente diminuir essa curva. Hoje, a porcentagem, apesar das mortes, ninguém quer morte, mas apesar das mortes, a porcentagem ainda é baixa. Mas o nosso grande medo é a hora que isso realmente alastrar. E se alastrar, vamos então, ficar a gente depende em casa de vocês. Bom, Marcos querido, Marcos Machado, participando aqui do Papo em Dia. Bom dia, que bom que a Rede Brasil de Televisão está preocupada com a saúde do povo. Parabéns a toda a equipe do Papo em Dia. Obrigada, Marcos. Trabalho muito em câmera fria. O coronavírus também transmite em local gelado. Olha a preocupação do Marcos. Boa pergunta. Eu acho que a minha resposta não vai ser tão boa como ele queria, tá? Eu vou ser ensaboado para usar o perdão do trocadilho, né, de lavar a mão. Mas a gente sabe que os nossos vírus que a gente tem respiratórios nesse momento, o influenza que causa gripe, o rinovírus sincicial que causa os resfriados, eles estão nesse momento realmente de outono, inverno, porque as pessoas ficam mais aglomeradas, por conta das aglomerações, não necessariamente por causa do clima, tá? Então, não tem como a gente ter certeza que o coronavírus, ele passe com mais facilidade no clima frio. Até porque quando o pessoal falou, não, quando chegar no Brasil ele não vai dar conta do nosso clima tropical, não vai dar conta do nosso calor. Primeiro que não está no verão, né? Segundo que a gente falou dos famosos, Tom Hanks pegou na Austrália. A Austrália é aquele deserto bem quente. Então, não temos certeza quanto ao nosso clima tropical melhorar para a gente, né? Matar, de repente, o vírus. E também não temos certeza que o frio possa predispor a ele passar com mais facilidade. Agora, o frio faz com que a gente fique mais aglomerado. Então, a gente tem que evitar isso. Tá certo. Bom, Fatioli vem trazendo aí mais informações importantes para a gente aqui no Papo em Dia.
Absurdos agora, absurdos envolvendo a situação da pandemia do coronavírus. Anotei duas que coincidentemente vêm do Nordeste, tá? A primeira vem da cidade de Parnaíba, no Piauí, uma cidade com 150 mil habitantes. Me permitam para ler como vocês sabem, não é? O prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza, o famoso Mão Santa, ele é médico, é proctologista, nem é da área de infectologia, é proctologista. Tem 77 anos. Pois bem, o prefeito famoso Mão Santa, que já foi governador e senador pelo estado do Piauí, gravou um vídeo em que afirma que beber água de meia em meia hora mata o vírus. Vou repetir, esta sumidade da medicina mundial até afirma em vídeo aos munícipes de Parnaíba que beber água de meia em meia hora mata o vírus. Segundo ele, a água entra obviamente pela garganta, que empurra o vírus para o estômago e que a partir disso o ácido clorídrico acaba matando o vírus. Não há nenhuma comprovação, médicos questionados, investigados, beber água faz bem ao organismo como uma maneira geral, de uma maneira geral, mas nada específico como esta aberração que este médico garante, o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, de que funciona e funciona mesmo. Só lembrando, ele numa recente manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, chamou a pandemia, o vírus coronavírus, de vírus boiola. Bom, uma outra situação do Nordeste do Brasil. Temos uma audiência grande no Nordeste, muito obrigado a vocês que nos veem. O prefeito João José Pereira Filho, Joãozinho Pereira, prefeito de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas, foi multado pela justiça em R$200 mil. Por quê? Ele está divulgando um vídeo em que faz doação de cestas básicas para a população. E aí a justiça entendeu que isso é em prol de um benefício eleitoral, benefício próprio, em função de um estado de calamidade, para a promoção da imagem pessoal e utilizando a máquina pública. Ou seja, se a justiça assim entendeu, o tal do Joãozinho Pereira, prefeito de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas, deve parar imediatamente com a distribuição de cestas básicas. Vale lembrar que tem relação sim, afinal, teremos eleições municipais. Ele usa a sua imagem em vídeo, se apresentando como bom moço e preocupado com a população, e a justiça entendeu que isso não é correto. São informações de absurdos, de atitudes absurdas envolvendo o coronavírus. Abraço, pessoal. Obrigada, Fati. Mais uma vez, a gente se vendo aí diante de uma situação como essa, né? Fake news, são pessoas que estão se aproveitando, na verdade, dessa pandemia, dessa situação que está trazendo tanto medo à população. Doutor, o senhor como médico... O Fatioli facilita o meu trabalho, né? Ele falou tudo. Eu assino embaixo do que o Fatioli falou sobre beber água para matar o vírus. Repito. Reitero, é ótimo para todo mundo beber água. Até falando, como tratar isso quando está em casa, né? Todo mundo já se deparou com a situação de ter um filho resfriado, ou um filho até gripado, de ter que ficar de cama. Você vai dar sintomático para a pessoa, o que é? Aquela medicação que é dipirona ou paracetamol. Evita ibuprofeno, tá? Temos várias medicações à base de ibuprofeno, a gente tem que tomar cuidado porque... Tem alguns relatos, como eu falei, é muito difícil porque não tem grandes pesquisas, mas alguns relatos que podem não ir muito bem para quem está com coronavírus. Então, usar dipirona ou Tilenol, se estiver com febre ou com dor no corpo, beber bastante água desde que o seu médico te autorize. Tem gente que tem problema no coração, não pode beber tanta água assim. E sim, se alimentar bem, como tomar suco com vitamina C, suco de laranja, limão, acerola. Tem que tomar o comprimidinho de vitamina C? Não necessariamente. Isso aí depende de cada pessoa que tem o seu problema. E uma coisa muito importante, que a gente vê muita fake news também, e tomar cuidado com isso. Quem tem as suas doenças crônicas tem que manter o seu tratamento direitinho. Quem tem pressão alta tem que usar direitinho o seu remédio de pressão. Quem tem diabetes tem que usar direitinho o seu remédio de diabetes. Quem tem asma, quem tem enfisema, continua, pelo amor de Deus. Vou parar porque tem corticóide, falaram que corticóide não pode. Deixa isso para os médicos verem, tá bom? Mas o corticóide inalatório da bombinha não tem problema algum, tá? Esclarecido, mas...